Sejam bem-vindos ao maior canal de inteligência emocional e espiritual do Brasil. O meu nome é Paula Rocha e hoje nós vamos falar a respeito de vício emocional. Você já ouviu falar? Bom, todo mundo conhece alguém que já tem algum tipo de vício. Seja um vício fumando cigarro, vício de bebida, algum tipo de vício, né? Alguém próximo de você ou algum familiar que tem algum tipo de vício. E o que acontece? Por que essa pessoa ficou viciada? Às vezes alguém que começou, por exemplo, no álcool, começava no primeiro a tomar um copo de álcool, né, de uma bebida, ele ficava satisfeito. E depois com o copo ele não conseguia mais, ele precisou aumentar para 2, 3, 4, quando foi ver já estava viciado. Por que isso acontece com a gente? Por que uma criança, eu sou de São Paulo, para vocês que são de cidades maiores, vocês já devem ter visto, às vezes ficam crianças cheirando, existem drogas que você cheira, já ouviu? Cola, algumas drogas aí que existem no mercado que é cheirando. Por quê que a pessoa fica viciada? O que acontece no cérebro dessa pessoa para acontecer o vício? Quimicamente, tudo aquilo que você vê, você sente cheiro, o seu cérebro ele vai processar. Nosso cérebro ele é químico, então ele vai gerar um hormônio. No caso do vício, o que ele gera? Dopamina. Então, toda vez que uma pessoa bebe, que uma pessoa fuma, ele libera uma carga de dopamina. A pessoa precisa cada vez mais. Então, vamos supor, ela usou a droga dela aqui, ela precisou desse tanto de dopamina, o efeito passou, daqui a pouco ela não vai querer mais esse tanto, ela vai querer esse aqui. Por isso que ela fica viciada, por causa que ela precisa cada vez mais. E o que é essa dopamina? É a sensação de bem-estar, que ela é química. E aí você vai falar assim pra mim, Paula, mas a dopamina, ela tem coisas boas também. Vou dar um exemplo. Atividade física, libera a dopamina. A diferença do vício é que a dopamina, quando você faz atividade física, ela sobe de maneira gradual, entende? Ela vai subindo assim, digamos que ela é assim, ela vai subindo aqui. Então todo dia você faz uma caminhada hoje, amanhã você também quer, por causa da sensação boa que você teve. Mas a dopamina é uma dopamina que vai subindo aos poucos, entende? A dopamina do vício é uma dopamina assim, ó, por exemplo, a pessoa fumou, já sobe e desce rápido. Uma pessoa que usou uma droga, ela sobe e desce logo. Por isso que ela precisa mais. Então, quimicamente, né, quando nós cheiramos algo, quando nós comemos algo, também tem, por exemplo, vício na comida, no açúcar. Então, vai para nossa mente, ali é liberado hormônios que vai para nossa corrente sanguínea. Então, gente, aquilo que a gente sente cheiro, aquilo que a gente come, aquilo que a gente pensa também gera esses hormônios do prazer. Ou não. Quando você está estressado, você também libera hormônios do estresse. Você sabia disso? E aí, como que eu fico viciada nessa questão emocional, Paula? Eu entendo até que, assim, por exemplo, se uma pessoa que bebe ficou viciada por causa da química da bebida. O açúcar eu entendo porque a pessoa comeu açúcar, o organismo dela entendeu o açúcar, ela se sentiu bem, cada vez ela quer sentir mais aquela sensação e ela quer comer cada vez mais. Por isso que aquela pessoa tem dificuldade em perder peso, eliminar peso. Porque muitas das vezes a perda de peso ela é mais emocional do que de fato física mesmo, né? De educação alimentar. Que acaba sendo um escape porque o açúcar libera dopamina, tá certo? Mas emocionalmente? O que é isso, Paula? Vício emocional? Sabe por quê? Pensa em um computador. O computador ele não tem uma configuração? Tem um i3, um i5, você pode comprar um notebook, você pode comprar um PC e montar ele. Tem várias formas, não tem? De computador. E você está se perguntando, Paula, mas como assim? Nós somos configurados como computador. Como isso acontece? Quando isso acontece? E de que forma que acontece? Bom, isso
acontece do zero, lá na barriga da mamãe, até os 7 anos. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos, o que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comemos e aquilo que nós sentimos, de abraço, de afago, isso gerou um sentimento. E esse sentimento foi para o nosso cérebro. Nosso cérebro é químico, então ele mandou comando para a corrente sanguínea. Por quê? Ele gerou um hormônio e foi para a corrente sanguínea. Então isso é uma configuração. Por quê? Do mesmo jeito que a pessoa conduz uma droga, ela gera um sentimento, um hormônio que vai para a corrente sanguínea. Quando nós vivenciamos situações nesse período da vida, também é uma configuração. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que essa criança cresceu num ambiente disfuncional. Os pais brigavam na frente dela, era falta de respeito, era aquela confusão. Qual que é o sentimento que essa criança teve? Foi um sentimento ruim. Então, esse sentimento, o cérebro entendeu que foi ruim, gerou o hormônio que foi para a corrente sanguínea. Então, de tanto ele viver esses sentimentos, ele foi configurado. E agora, na fase adulta, ele vai buscar relacionamentos com pessoas que vão trazer o mesmo sentimento, de forma inconsciente, sem ele perceber. Então, a pessoa conhece alguém legal, bacana, que ama, que trata bem, que não gosta de discussão, conhece a pessoa e termina do nada. Passa a não ter sentido, porque ela vai buscando de forma inconsciente alguém que arrume confusão, que brigue, que discute para quê? Continuar naquele mesmo sentimento, naquela mesma programação. Quem não tem aí conhece um amigo, uma amiga que você fala assim, meu Deus, fulano, você tá namorando com Beltrano, você tá casado com Beltrano, se a pessoa faz isso com você, como que você aguenta? Porque, gente, mesmo sentimento, que um dia ela lá atrás, ela teve, ela continua buscando na fase adulta. Então, isso são vícios emocionais. De tanto você ter aquele sentimento, gerou neurotransmissores, ele entendeu que aquilo era o correto. Se tornou um vício. E você, na fase adulta, continua o que, gente? Mantendo. É igual... vou dar um bom exemplo. Quando os pais fazem atividade física. Você já estava vendo uma amiga minha que é nutricionista, né? Tava ela, o marido e a menina dela no parquinho. Qual que é a configuração que essa menina está sentindo? Está tendo? Ela com a mãe, com o pai no parque, se divertindo, fazendo atividade física. Ela tendo um sentimento bom. Na fase adulta, para ela vai fazer sentido fazer atividade física? Ir para o parque? Ela vai se sentir bem nesse lugar? Vai. Por quê? Porque agora, na idade que ela está, até os 7 anos, ela está vivendo isso de uma maneira bacana. Vocês estão entendendo que nós somos configurados? E que muitas das vezes nós não conseguimos avançar por causa de algo que nós vivemos lá atrás. Que eu preciso ter consciência para mudar esse comportamento. Porque nós vamos no automático, nós vamos fazendo sem perceber. A gente só não entende que não está dando certo alguma coisa. Mas a gente não para pensar. Nossa, eu tive um relacionamento, aconteceu isso. Eu tive outro relacionamento, aconteceu a mesma coisa. Eu entrei num trabalho, aconteceu uma coisa. Saí daquele trabalho, arrumei o trabalho, aconteceu a mesma coisa. Eu estava bem financeiramente, bem sucedido na carreira, tudo dando certo, do nada. Perdi o emprego, fiquei sem nada. Depois eu reconstruo a minha vida, quando está tudo bem, simplesmente acontece algo e eu caio de novo. Vocês acham que isso é normal? Não é normal, gente. São vícios emocionais, que muito pouco é falado.
se o vício químico precisa ser tratado, e o vício emocional? Muito mais. Sabe por quê? Porque se você não está bem emocionalmente, você não vai estar bem em nenhuma área. E pouco, né, as pessoas comentam. Vou dar um exemplo de algo que, não sei se vocês perceberam, aqui na minha cidade, você vai ao shopping, hoje tem muito aquelas essências para você colocar na casa. Quem já viu? Você coloca no difusor, tem gente que coloca na tomada, outros no umidificador. Eu tenho mesmo aqui em casa. Quando isso aconteceu, eu sinceramente não entendi. Porque onde você ia tinha isso. Eu falei, gente, mas... E aí eu fui fazer minha pós-graduação em neurociência. E aí, o que eu aprendi? Aquele cheirinho, sabe? Que você pode pôr na mão também, cheirar assim. Tem gente que põe num brinco, tem gente que põe para dormir no umidificador. Como eles, lembra que cheiro, a gente tem um canal que vai direto pro cérebro, através daquilo que nós sentimos, através do cheiro. E aí, aquela pessoa que teve um dia extremamente cansativo, que ela estava estressada por causa de muita reunião no trabalho, que ela estava com aquele hormônio de estresse lá no alto. E aí ela vai e coloca essa essência para dormir no umidificador. E ela, sem perceber, acorda bem. Por que isso aconteceu, Paula? Porque ele corta esse hormônio do estresse. Porque se você dorme num dia e acorda no outro com esse hormônio do estresse, é um vício, você vai continuar. Entende? Então, quando você está estressado, gente, é verdade, esse umidificador, ele é científico, tá? Eu falo para vocês porque eu sou neurocientista. De fato, ele funciona para estresse. Você pode tanto colocar assim um pouquinho, fazer assim, ó. E ele é planta, então ele não vicia. Ele é planta, gente, mesmo eucalipto, quando você vai, sabe, em mata, assim, é tudo cheirinho bom. Eu tenho vários. Então, ele, para um dia que você foi um dia cansativo, de muito estresse, ele é muito bom. Porque ele vai dar aquela fluidez para quebrar esse hormônio do estresse. No outro dia você acordar renovado. Então, a nossa mente, ela é química. E o fato dela ser química, todo sentimento, a mente entende se ele é um sentimento bom ou um sentimento ruim, ele vai gerar um neurotransmissor. E aí você vai ficar viciado, seja em coisas boas ou coisas ruins. Então, por isso que você precisa cuidar dessa questão de vício emocional. Fala, como que eu mudo essa configuração? Aí é um tema pro próximo vídeo. Mas, até aqui, gente, já valeu super a pena, né, esse vídeo. Você que entendeu por que algumas coisas na sua vida se repetem, se inscreva no canal, para que os próximos vídeos você seja os primeiros aí a receber. Eu vou contar um caso bem rápido de uma pessoa. Eu estava num lugar público, estava no banheiro desse local. Uma mulher entra muito nervosa e eu olhei para ela e falei, eu nem era inteligência emocional na época, eu não entendia nada de nada, mas aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente já faz sem ter estudado. É da gente, não tem jeito. Nunca tinha feito nenhum curso nem nada. E aí eu vejo aquela mulher aflita no banheiro e eu seguro nela. O que aconteceu? Ela falou assim, olha, um moço sentou do meu lado o cheiro de um perfume e eu comecei a sentir vontade de vomitar. Eu olhei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu na sua vida lá atrás que esse cheiro você sentiu em alguma vez? E ela me conta uma história. Foi algo que foi um trauma para ela. O cérebro dela pegou aquele cheiro e todas as vezes que ela sente aquele cheiro, ela passa mal. Isso é uma configuração. Do mesmo jeito com cheiros bons. Tem cheirinho que você não lembra de alguém? Quando você conhece alguém que você está apaixonada. Isso, quantas vezes já aconteceu comigo, gente? Eu conheci um rapaz, principalmente na adolescência, né?
Aí chegava em casa, eu ficava cheirando a roupa. Nossa, mas que cheiro de fulano. É ou não é? Você lembra da pessoa, você lembra dela, é o cheiro dela. E isso tanto é comprovado cientificamente que hoje os estabelecimentos comerciais eles colocam esses cheirinhos nas lojas, justamente porque isso faz com que nós venhamos nos sentir bem e a gente tem uma tendência a ficar mais na loja e a voltar, porque traz emocionalmente um sentimento. Então você entendeu que na nossa corrente sanguínea, tudo aquilo que nós sentimos, ele vem. E vai nos dar um sentimento de ação, de reação, de defesa, de ataque. Então nós precisamos mudar essa configuração, fazer esse upgrade daquilo que não é bom e manter aquilo que é. Aqueles bons sentimentos, aquelas boas lembranças da casa da vovó. Eu lembro muito de coisas que eu vivia, por exemplo, na casa dos meus tios. Eu, por exemplo, Natal, tinha um frango assado que eu comi na casa da minha tia, que, gente, é uma delícia. Então, quando eu vejo frango assado, qual é o sentimento que eu tenho quando eu sinto o cheiro de um frango? Eu lembro das minhas férias de dezembro. Eu ia para casa da minha tia e ela fazia aquele frango assado. Vocês acreditam? Eu lembro disso. Você também. Pensa aí algo que o cheiro que você sente, que você lembra de alguém. Ou da mãe, do pai, do primo, de alguém, do marido, da esposa, de alguém que é importante para você. Isso gerou uma configuração boa. Então, pense como que foi a sua infância, principalmente no 0 aos 7 anos. Que você vai entender porque algumas coisas ainda estão se repetindo. Você está viciada e nem sabe. Bom, gente, nós estamos numa série de vídeos falando de inteligência emocional. E fica ligadinho, nós vamos ter mais vídeos falando de outro tema de inteligência emocional. Aqui vai ter um card para o próximo vídeo. Então eu fico por aqui e até o próximo. Tchau!